Se tem uma coisa que quando a gente está começando a investir tudo, a gente começa a se atentar aos descontos que a gente tem, porque afinal, a gente não quer perder nada, né? É justamente os descontos que abate no imposto de renda que a gente tem que pagar para o governo. Já não basta os outros descontos que a gente tem, ainda sobre o investimento também, o governo vai lá e toma de você. Mas brincadeiras à parte, tem um investimento que a gente acaba conhecendo quando começa a estudar sobre renda fixa, que é justamente as letras de crédito, que são o LCI e o LCA. E se você quer saber por que elas são tão comentadas e também interessantes no mercado de renda fixa, fica aqui nesse vídeo que eu já vou explicar tudo para você. Antes de mais nada também, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Bom, começando pelo começo, como eu já havia falado, LC significa letra de crédito e LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA são letras de crédito do agronegócio ou agropecuária. Você que prefere qual o destino qual for, mas o nicho em si é justamente do agronegócio. E justamente o motivo principal de letras de crédito serem emitidas por instituições privadas é justamente porque elas querem investir nesses setores. Dependendo do nicho em si, eles vão determinar um prazo e essas coisas e usar aquele dinheiro que você está investido, prometendo também uma taxa sobre aquele investimento, porque afinal, você não ia dar o dinheiro assim à toa, né? Eles vão pegar esse dinheiro, investir e com isso obtendo, claro, retorno e tudo, vai ter aquele repasse para você sobre o investimento que ele tinha prometido quando você começou a investir em uma letra de crédito. Agora vamos nos aprofundar nas características do LCI e LCA. De início a gente tem que saber também, tanto o LCI quanto o LCA, as duas são praticamente, ambas características são iguais. Com isso também elas têm vencimentos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Preste atenção aí nessa imagem que você vai vendo mais ou menos a variação de dias que aparecem nas opções de letras de crédito. Observa que tem 120 dias e mais à frente, por isso que você tem que se atentar ao tanto curto prazo quanto médio prazo e longo prazo. E também a gente tem que saber que elas têm indexadores diferentes. Tem indexadores que são de pré-fixado, pós-fixado e também do IPCA. Pode ser que algumas dessas você acabe se interessando já com o arcabouço que você tem de conhecimento de outros títulos de renda fixa e acabe se interessando. Mais um ponto interessante que a gente tem que se atentar em si nas letras de crédito é justamente a questão de liquidez. Diferentemente do que acontece com os títulos do Tesouro Direto, em que a gente tem um resgate de segunda a sexta D+1, ou seja, a gente tem até um dia útil para resgatar aquele dinheiro que a gente acabou investindo no Tesouro Direto. O que acontece nas letras de crédito é totalmente diferente. Lá a gente já tem uma liquidez definida, ou seja, imagine que você investiu em uma letra de crédito imobiliária com vencimento daqui a 120 dias, prometendo em torno de 97% do CDI. Com isso você vai ter que esperar 120 dias para resgatar aquele dinheiro mais o rendimento que teve nesse período do que você deixou seu dinheiro investido. E por conta justamente desses prazos, a gente tem que se atentar justamente à questão de objetivo de investimento. Se o seu objetivo é justamente investir por conta de uma reserva de emergência, eu acho que o LCI ou então o LCA não acaba sendo uma boa opção, porque imagine assim, digamos que você justamente acaba tendo uma emergência, vá para o hospital e tudo, faltando 60 dias para acabar aquele investimento que você teve em um LCI, por exemplo. E você não vai falar para o gestor do hospital que para ele esperar 60 dias que você vai resgatar o dinheiro e assim pagar ele. Caso você justamente se interesse em questão de reserva de emergência, é muito melhor você se atentar aos investimentos com liquidez de até D+1. Outra questão é que também eles não podem ser afetados pela marcação a mercado, igual como acontece em investimentos do Tesouro Direto ou também em CDBs que são pré-fixados e pós-fixados. Como a questão de liquidez dele já é diferente, a gente já tem um prazo a ser definido e não pode mudar ali, então a variação não vai ter a questão de oferta e demanda, essas coisas que acontecem na marcação a mercado. E justamente por conta disso ele acaba sendo muito mais arriscado do que os títulos públicos por conta do período, no prazo que você vai deixar seu dinheiro investido, e menos arriscado do que um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Mas por que isso acontece, Marcos? Isso acontece porque, igual como é o CDB, que é de instituição privada, as letras de crédito também são
emitidas por instituições privadas. Então a questão de risco sobre um calote financeiro é justamente dependendo de uma instituição. Então você tem que se atentar qual é a instituição que você vai deixar o seu dinheiro investido, justamente prometendo. Não se atente muito à questão de grandes taxas. Então você tem que prestar atenção numa questão de segurança nas instituições que você for investir. Claro que em questão de segurança maior, o Tesouro Direto acaba sendo muito mais seguro por conta de uma questão de que, caso aconteça algo do tipo, sei lá, um calote e essas coisas que acontecem no mercado, o governo vai poder pagar, justamente porque ele pode emitir moeda, né? Não é uma boa atitude econômica de se fazer, mas em questão de segurança, se você acha porque aquela instituição ela tá pagando mais e tudo, possa ser que na hora ela não vai poder pagar você e você vai ficar sem o seu dinheiro. Então isso acaba sendo bem ruim, né não? E justamente o mais falado na questão é que eles são isentos de imposto de renda. E por conta disso também a gente tem que se atentar quando a gente for investir em fazer comparações. Como já havia falado aqui, em questão de risco, um CDB e uma letra de crédito é mais ou menos a mesma coisa. Mas a questão de rendimento em si, já muda. Porque o CDB ele sofre na questão de tabela regressiva. Então você tem que esperar um período ali para que o desconto seja ainda menor quando você for resgatar o seu dinheiro. Diferentemente do que acontece com as letras de crédito, que elas já são isentas de imposto de renda. Observe aqui nessa imagem que eu fiz uma comparação entre um CDB e um LCI. Ambas eu coloquei R$1.000 como investimento, tanto que no CDB foi 110% do CDI a rentabilidade e no LCI foi 97%. Observe que no bruto em si o CDB acaba sendo maior, que é R$ 1.046,34. Já no CDB do LCI bruto fica em torno de R$ 1.040,33. Mas aí que vem a questão do imposto de renda, que tem um desconto de 22,5% sobre o meu rendimento, que ficou em torno de R$ 10,43, que no final o líquido ficou em torno de R$ 1.035. Já aqui no LCI não mudou nada, porque justamente ele é isento de imposto de renda. Então no final, perceba que o LCI acaba sendo mais vantajoso do que eu investir em um CDB, mesmo sendo uma rentabilidade muito maior, de se assim dizer. O prazo foi ainda maior, que é de 361 dias. Então perceba que o bruto de o CDB é de R$ 1.143,71. O desconto que teve foi menor, justamente porque a tabela, como ela é regressiva, o prazo é ainda maior, o desconto é menor. Perceba que o desconto já foi de R$ 25,00 sobre o meu rendimento. No final eu fiquei com R$ 1.000,118. Já no LCI ficou R$ 1.125,71 o rendimento. Mas como não tem desconto de imposto de renda, no final o líquido ficou esse. E mesmo assim ainda foi mais vantajoso do que o CDB, mesmo com aquela rentabilidade de 97% CDI e aqui 110%. Então já que a gente viu que a rentabilidade muda dependendo de um CDB e um LCI, outra coisa que a gente tem que se atentar também é justamente na instituição que a gente for investir o nosso dinheiro. Perceba que tanto um CDB quanto o LCI, como são de instituições privadas, a gente tem que perceber mais ou menos como é que anda a saúde financeira dela, essas coisas que podem acabar prejudicando o nosso investimento. Aqui na descrição desse vídeo vai estar um link em que você pode entrar nele, colocar o nome da instituição e você ver como é que está a saúde dessa instituição financeira, se ela está boa, se ela lucrou nos últimos trimestres e semestres, essas coisas que podem acabar fazendo uma comparação entre a instituição que você preferir, para você não correr um risco de calote financeiro. Outra questão também, já que a gente está falando de calote, é que ambos investimentos também têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas você não deve se atentar só a isso, é só uma característica a mais. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouco mais sobre as letras de crédito, as características delas que são bastante importantes. Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, comente aí embaixo o que você acha dessas letras de créditos, que elas são bem mais vantajosas ou não de um CDB ou então de um investimento no Tesouro Direto. Comente aí, compartilhe o vídeo também com o que você acha que seja interessante saber e até mais. Tchau!